senhores, sejam bem-vindos ao módulo 8 da nossa disciplina de Design. Nesse módulo 8, nós vamos criar um certificado. Agora, muito mais do que só criar um certificado, nós vamos aprender um recurso bem interessante, que no Corel ele é chamado de impressão mesclada. Em outros softwares, ele é conhecido como mala direta. Você vai gostar dessa aula será muito interessante e essa aula vai te ajudar bastante. Então, vamos ao programa. Muito bem, eu já estou aqui com o meu Corel aberto. Como a gente vai trabalhar com certificado, a gente vai trabalhar com esse papel na opção paisagem. Para alterar a orientação de um papel, basta vir nessa opção que ela estará disponível quando nenhum objeto estiver selecionado e colocar paisagem. Pronto, a minha folha está em paisagem. O que a gente vai fazer agora é inserir uma borda. Bordas você pode pesquisar pela internet, diversos modelos de bordas ou modelos de certificados que tu possa utilizar. Como o nosso foco aqui, além da criação do design, é também explicar a opção impressão mesclada, eu não vou me prender tanto assim ao design do certificado. Então vamos lá. Para essa borda eu vou utilizar um retângulo. Em seguida eu vou duplicar esse retângulo, reduzindo. Você pode usar o Ctrl C e o Ctrl V. Eu vou fazer dessa forma que eu costumo fazer, que é arrastar com o mouse e depois dar um clique duplo com o botão direito. Eu vou selecionar e vou pedir para ele aparar. Pronto. O que eu fiz? Eu transformei isso em uma borda. Essa parte do meio a gente deleta e aqui eu vou pintar. Eu vou tirar o contorno, que eu acho que sempre fica mais interessante. E agora, para deixar nossa borda mais estilizada, a gente vai usar um recurso bem legal, que é um efeito. Você vai no menu Efeitos e vai escolher chanfradura. Ao escolher chanfradura, ele vai aparecer uma opção aqui na lateral. Para a gente ver como é que já está as configurações básicas, se o teu tiver diferente, eu vou te dizer qual a numeração para você colocar aí. Eu vou clicar em aplicar. Olha, já ficou com um efeito bem interessante. Eu vou ampliar um pouco aqui, tá de 2 mm, eu vou colocar 2,5, vou clicar em aplicar de novo. Vou aumentar mais um pouco, eu vou colocar aqui com 3, vou clicar em aplicar. Eu vou ver aqui outras opções, ele tem borda suave e tem relevo. Deixa eu ver como é que fica relevo. Não ficou tão interessante. Então eu vou deixar a borda suave, tem uma opção para o centro. Deixa eu clicar em aplicar. A opção para o centro eu gostei. Vou deixar ela assim. Ficou como se fosse um 3D, né? O que você deve fazer é testar as opções, testar o efeito diversas vezes até você encontrar uma forma que você ache mais interessante. Aqui no Corel a gente tem também uma opção chamada de formas básicas. Você vai encontrar essas opções aqui acima da ferramenta texto. Tem formas básicas, formas de seta, forma de fluxograma, formas de banner e formas de legenda. Eu vou pegar aqui as formas de banner e essas opções elas aparecem aqui em cima. Ó. Então a gente pode você pode procurar formas de banner, você pode procurar formas de fluxograma, você pode procurar formas de seta e formas básicas. Ambas ficam localizadas aqui. Nesse caso, deixa eu procurar aqui formas de banner. Escolhi aqui uma opção com banner bem interessante. Vou deixar essa primeira opção. É só clicar e arrastar. Você pode fazer os ajustes aqui. É só. Para ficar um efeito bem legal, a gente vai pintar também com azul para combinar. E nós vamos deixar o contorno mais largo, deixar aqui com 1.5
E olha que interessante que eu vou explicar para você agora. A gente vai pegar a ferramenta e você vai clicar na opção caneta de contorno. Aqui em caneta de contorno a gente pode alterar a cor. Eu vou colocar branco. Vamos dar OK. Pronto. Eu vou aproveitar também e fazer nessa forma básica um degradê. A gente vai nessa opção aqui da latinha de tinta, segunda ferramenta, que é onde eu estou sinalizando para você, e vamos escolher preenchimento gradiente. Em preenchimento gradiente, a gente pode colocar linear, radial. Eu vou deixar radial, eu vou clicar em OK. Olha como ficou interessante. Agora aqui a gente vai colocar a palavra certificado. Então você vai clicar com a ferramenta texto, vai digitar a palavra certificado. Em seguida nós fazemos os ajustes necessários. Em seguida nós fazemos os ajustes necessários e procuramos aqui em cima uma fonte ele se encaixe para deixar o nosso certificado bem bonitinho. Nesse caso eu vou escolher a fonte Brush Script. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte e vou colocá-la na cor azul escuro. Ótimo. Agora nós vamos a gente tem uma outra opção, deixa eu ver se dá para a gente utilizar, que está em texto e inserir símbolo de caractere. Quando você for inserir símbolo de caractere, você vai procurar aqui do lado uma fonte chamada WebGings. A fonte WebGings é uma fonte somente de símbolos de caractere. E a fonte WebGings, ela tem vários símbolos bem interessantes que você pode utilizar. Para utilizar os símbolos da fonte WebGings, basta você escolher o símbolo que você quer e arrastá-lo para a área de trabalho. E esse símbolo ele é personalizado, tá? Você pode pintá-lo da cor que você achar mais interessante. Eu vou tirar o contorno. Muito bem. Já vimos a fonte WebGings. Você pode explorá-la, tá? Tem vários íconezinhos aqui que você pode utilizar. Agora vamos colocar o texto. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Agora aqui é que é interessante. Aqui na palavra certificamos que você não vai colocar o nome da pessoa, porque o nome da pessoa será inserido depois pelo recurso impressão mesclada, que você vai entender. O impressão mesclada ele é chamado em outros programas de mala direta. Então certificamos que o senhor fulano de tal concluiu fulano de tal concluiu com sucesso o curso de CorelDRAW com duração muito bem. Aqui a gente pode escolher o alinhamento centralizado. Eu não vou colocar centralizado porque não vai sobrar o espaço para colocar o nome da pessoa. Eu vou deixar alinhado à esquerda. Pronto. Aqui embaixo a gente pode colocar as assinaturas, né? Você pode colocar a linha, shift underline e professor lá. E eu clico aqui com a ferramenta de novo,
aluno. Aqui a gente vai centralizar. Você pode inserir outros elementos que você ache interessante, como marcas d'água e etc. Tá bom? Nesse caso, a gente vai agora entender como funciona o recurso de impressão mesclada ou mala direta. O que você vai fazer? Você vai no menu Arquivo e vai escolher Impressão mesclada, criar, carregar campos de mesclagem. Quando a gente fala de campo, a gente já está falando da menor informação de um banco de dados. Tá? Aqui ele tem duas opções: criar um novo texto ou importar o texto de arquivo ou uma origem de dados. Importar texto de um arquivo ou de uma origem de dados ODBC. A gente vai deixar a opção criar novo texto marcada, clicar em avançar e vamos criar o nosso campo. Nesse caso, o nosso campo é chamado de aluno e vamos adicionar. Pronto, aluno é o nome do campo, o tipo de campo é texto. Depois vamos avançar. Aqui a gente vai colocar o nome dos alunos. Eu vou colocar aqui o nome de 10 alunos aleatoriamente, só para a gente testar o recurso. Você vai digitando o nome do aluno e vai dando Enter. O próprio programa ele vai colocando a numeração para você. Pronto, eu já tenho aí os 10 nomes digitados. O que a gente vai fazer agora é clicar em avançar. Aqui nós temos duas opções. Uma é salvar as configurações e salvar esse banco de dados, ou simplesmente concluir. Tá? Nesse caso, eu vou salvar o meu banco de dados para que eu possa utilizá-lo em outros modelos de certificados. Eu vou colocar aqui nome alunos. Essa é a minha fonte de banco de dados. E agora eu vou concluir. Agora, olha só que interessante. Eu não preciso inserir o nome dos alunos diretamente. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu tenho a opção dessa barrinha de ferramentas que vai aparecer aqui em cima. O nome dela é barra de ferramentas impressão mesclada. A gente pode mesclar para um novo documento, a gente pode imprimir, tá? A gente pode editar os campos. Se você ver que algum nome está errado ou precisar inserir um outro nome, basta você escolher editar o campo. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Eu vou escolher aqui o campo aluno, poderia ser outros campos, né? Vou inserir. Pronto, ele já inseriu aqui, ó, o campo aluno. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: é formatar esse campo. Você não pode, em hipótese nenhuma, alterar essa palavra aqui, porque ela faz parte da mesclagem do banco de dados. Você pode formatar o texto, tá? Formatar, colocar uma cor diferente. Nesse caso, eu vou colocar aqui um vermelho. E aqui nós temos as seguintes opções, ó. Uma delas é mesclar para um novo documento. Mesclar a um novo documento vai depender de quantos certificados você tem. Por exemplo, se você tem uma lista de 100 ou mais certificados, eu acredito que o teu sistema vai ficar um pouco lento para isso, tá?
o ideal é que você mescle somente para imprimir. Nesse caso, para evitar qualquer tipo de problema, a gente salva o nosso documento. Importantíssimo, você salva. Então vamos ver as duas opções. Eu vou pedir para ele mesclar a novo documento. Ele vai gerar um novo documento com os meus certificados. Pronto, olha que interessante. Não sei se você percebeu, mas o primeiro nome já apareceu aqui. E ele criou para mim aqui, ó, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, página 8, página 9 e página 10. Viram que interessante? Bem, o que é legal agora é que o que eu vou fazer agora é aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, que eu achei um pouco pequeno, e fazer um outro teste. E como ele abriu, ó, mesclou para um novo documento, eu posso fechar esse documento aqui sem me preocupar, ou voltar simplesmente aqui embaixo, tá? Nesse caso eu vou aumentar aqui um pouco a fonte. Eu acho que assim vai ficar melhor. E vamos agora ver a opção de imprimir. Você vai clicar em imprimir. É o que eu recomendo, que fica melhor você só gerar o certificado na hora de imprimir, porque você vai ter um arquivo mais leve e a fonte de banco de dados que nós criamos, ela vai estar sempre aí. Então eu vou clicar em imprimir. Você vai pedir para visualizar a impressão. Você já percebe aqui que ele criou uma de 10 páginas, tá? Ele vai gerar 10 documentos para mim, tá? Eu vou clicar em visualização de impressão e olha que legal, ó. Ele já criou aqui para mim os meus 10 certificados, tá vendo? Com o nome de todo mundo. Olha que interessante. Então, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula de como criar um certificado utilizando o recurso de impressão mesclada. Nessa aula nós utilizamos o recurso para criar uma borda chamado chanfre entalhe. Nós inserimos em símbolos e caracteres da fonte WebGINX, e o mais interessante, nós utilizamos o recurso impressão mesclada para gerar para a gente todos os certificados que nós precisamos. Então, espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo módulo. Tchau! Thank you.